Segunda chamada. Vamos retornar, irmãos, aos lugares aqui para a gente continuar o tempo aqui. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de podermos reunir no nome do Teu Filho nesta manhã. Queremos colocar, Senhor, esse tempo agora do ruminar em Tua presença, reconhecendo que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Senhor, seja conosco, Senhor, e com cada irmão e irmã que tem já disposto o coração para falar daquilo que recebeu, nós pedimos que o Senhor nos ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tempo está aberto para aqueles irmãos e irmãs que receberam da parte do Senhor nesses dias aí com o Mac e com Estela, para que possamos juntos ruminar, trazer aqui à memória aquilo que o Senhor pôde falar ao nosso coração nesse tempo. Apenas dar um breve testemunho, breve mesmo, para não tomar tempo. Eu poderia começar de algumas maneiras, mas vou deixar a impressão no meu coração e pelo menos colocar aquilo que já tem estado aqui no meu coração há tempo no que toca a vida do nosso irmão Mac. Mas é assim mesmo. Dos irmãos que nós temos recebido, irmãos, ao longo desse tempo, nós temos experimentado de vários ministérios completamente diferentes uns dos outros. Recebemos profetas, recebemos mestres, recebemos alguns irmãos que têm a característica de profeta e mestre, se evidencia uma coisa e outra. Outros que são mestres na palavra têm apenas a carga de dispensar o assunto do coração para poder falar às assembleias por onde passa, mas há uma característica peculiar na vida daquele casal, não é apenas do Mac em si. Há uma característica de pastor, mas não é apenas uma característica do dom. Acho que alguns irmãos, eles compreendem o que eu estou falando. Você percebe que quando o irmão Mac fala, parece que ele lhe carrega, tentando lhe conduzir à presença do Senhor e ao verdadeiro pastor, que é Cristo, sem nenhuma presunção no coração dele de atrair o coração de nenhum irmão ou irmã para si, mas conduzir os irmãos para o Senhor. As palavras que nós ouvimos nesses dias foram palavras, irmãos, que nos carregaram, pelo menos a mim, na minha experiência particular, me carregou e me levou a Cristo. Palavras doces, palavras contundentes, palavras do coração de Deus para o nosso coração, para a Assembleia aqui em Salvador. Entendeu? E uma das coisas, quando ele abriu a palavra lá, falando sobre a questão do amor do Senhor, esse amor que deve governar, e ele expôs, colocando 3 assuntos dentro disso aí. Então, irmãos, louvado seja o Senhor pela vida dos nossos irmãos, entendeu? Acho que isso precisa ser evidenciado, não para a glória dele, porque nós não estamos na presença de Mac e de Estela, mas nós estamos na presença do Senhor, e ao Senhor toda a honra e toda a glória pelo aquilo que o Senhor tem dado aos irmãos. Não apenas uma palavra que traz o coração do Senhor para nós, mas também alguém que realmente se preocupa com a Assembleia. Por exemplo, quando o Mac chega e Estela, eles perguntam por nome: irmão, como é que está tal irmão? Como é que está tal irmã?
como é que está fulano, a gente soube disso, a gente soube daquilo, a gente estava orando por determinado momento. Você se lembra o que nós passamos, nós no sentido da Bahia, passou por uma situação difícil, lá principalmente naquela região de Jiquiriçá, de Sobradinho e outros lugares lá que teve enchente, né, e foi uma devastação. O irmão entrou em contato para saber o que estava acontecendo, que ele soube de notícias lá, das coisas que estavam acontecendo aqui. No período da pandemia, o Senhor é testemunha, e o Renato também é testemunha, e outros irmãos, a preocupação dos irmãos. Irmãos, alguém foi afetado, alguém está passando por dificuldade, os irmãos precisam de ajuda. Aí a irmã Antônia veio a óbito, os irmãos sabem disso. Foi notório para todos nós, uma grande perda de uma irmã que tinha muito para contribuir daquilo que ela tinha recebido da parte do Senhor, mas agradou ao Senhor levá-la. Mas quando eles souberam do falecimento de irmã Antônia, eles choraram lá do outro lado, irmão. E aí eles falaram, não, mas o João também partiu. Ah, João... nós não conhecíamos o João assim muito próximo, aí a gente foi identificando para ele quem seria esse João. Entende? Então há uma preocupação dos irmãos com relação à Assembleia aqui em Salvador. Entende? E sempre pergunto, irmão, e fulano está reunindo, está passando por dificuldade? E recebemos ofertas do exterior, parte delas está empregada aqui, e em muitas situações nós socorremos irmãos, reformamos casa dos irmãos, fomos em direção a irmãos que estavam passando por dificuldade, por conta do movimento do coração deste irmão, entre as assembleias no Canadá e em outros lugares também nos Estados Unidos. E essa oferta veio e, para a glória do Senhor, foi distribuída entre os irmãos. O Senhor é testemunha também disso que estamos falando. Então, irmãos, quando nós recebemos MEC, nós não estamos apenas recebendo alguém que está apenas interessado em falar e interessado em fazer com que aquilo que ele entende seja colocado para a Assembleia, mas alguém que tem de fato legítima preocupação com os irmãos. Eu senti de colocar isso, de dar esse pequeno testemunho acerca do irmão aí. Não é um irmão que passa por nós e no ano que vem ele liga para dizer, vão me convidar, alguma coisa assim. Não. É um irmão que passa e várias vezes durante o ano entra em contato para saber como é que está o presbitério, como é que está os irmãos da liderança, como é que está as esposas, como é que está os filhos, como é que está as dificuldades. E ele sempre fala, irmãos, carrego vocês no coração, amo vocês com o amor do Senhor e oro pela vida de cada um de vocês. Então, esse tempo está aberto para que a gente possa ruminar aquilo que recebemos nesses dias. Amém, irmãos? Acho que eu já falei demais. 11 horas. Graça e paz, irmãos. Infelizmente eu não pude estar aqui na semana passada, mas graças ao Senhor, hoje a gente tem aí a tecnologia a nosso favor. Eu assisti a ministração do irmão Mac, não concluí todas ainda, mas daquilo que eu vi,
o que mais me marcou foi a lembrança de nos oferecermos como sacrifício aceitável a Deus. Não com o nosso esforço, né? Não com o esforço humano. Não sobre tentar ser melhor, mas sobre permitir que o fogo do Senhor consuma o que é nosso, para que permaneça apenas o que nasce dele. Quando o irmão falou sobre o fogo, naquela primeira ministração, eu lembrei daquele fogo que o Senhor, da carruagem de fogo que desceu para buscar Elias. E eu fiquei pensando que aquele fogo ele não serviu apenas para levá-lo, mas para revelar o quanto Elias já não pertencia mais a esse mundo. E ele era de Deus e o Senhor recolheu com fogo. E isso nos constrange, né? Isso nos chama, isso nos convida a viver de uma forma consagrada. Uma outra parte que atingiu muito fundo o meu coração foi de que o que agrada a Deus é aquilo que é originado em seu Filho. E isso confirma o que o Senhor vem falando comigo há alguns dias. Nada que parte de nós mesmos, da nossa força, da nossa lógica, da nossa vontade, ele tem valor eterno. Só aquilo que nasce de Cristo em nós e volta para Cristo como oferta. Essa verdade ela é libertadora e humilhante ao mesmo tempo, porque ela tira de nós o peso de tentar produzir algo espiritual e, ao mesmo tempo, corta a nossa autoconfiança carnal pela raiz. Teve mais uma frase que ficou retornando no meu coração, que ele disse que, apesar da rotina, eles não estavam distraídos. E isso reverberou como um alerta para mim, porque o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas, muitas vezes, porque ele sabe que não pode nos tocar, ele usa de artifícios para nos distrair, nos dispersar daquilo que o Senhor deseja. Então, se ele não puder ferir, ele vai distrair, ele vai paralisar, ele vai ocupar. Não pode, mãe. E isso é muito real nos dias de hoje, né, irmãos? Então, às vezes não é o pecado, é a distração. E aos poucos a gente acaba perdendo o foco. Para finalizar, a palavra que mais me marcou na ministração que eu ouvi foi vigilância. Eu reconheço muito a voz do Senhor nessas confirmações e peço que o Espírito nos mantenha despertos e que o fogo continue queimando e que só o que nasce de Cristo permaneça em nós. Amém. Paz, irmãos. Também não consegui participar de todas as reuniões, mas teve uma palavra específica que eu participei e foi muito edificante. E gostaria de compartilhar de forma bem breve com os irmãos. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, mas ao mesmo tempo eu sempre achei meio confuso de entender. E da última vez que eu li Eclesiastes, eu estava
meditando e eu pensei, nossa, que livro melancólico, depressivo, porque o início, né, algumas partes, a forma de olhar é muito pesada. Por exemplo, em Eclesiastes 2:20, ele fala: então eu comecei a trazer desespero ao meu coração por todo o trabalho que realizei debaixo do sol. E muitas vezes a gente se pega assim, né, desesperado, olhando para as circunstâncias do mundo, do trabalho, o quanto o mercado de trabalho é injusto, o quanto questões que acontecem no mundo é injusta, e o quanto isso deprime o nosso coração e muitas vezes nos traz desespero. E foi muito boa a palavra que Mac trouxe e jorrou uma luz sobre esse livro para mim, quando ele falou que olhar debaixo do sol é olhar fora da vontade do Senhor, fora do olhar do Senhor. E quando você olha, e quando ele, Salomão, né, fala, o olhar que ele tem debaixo do céu, as coisas que são feitas debaixo do céu, o olhar do Senhor, né? E isso traz muito mais esperança e regozijo de estarmos nessa terra. E o capítulo 3 demonstra muito isso, né? Que capítulo 3:1, ele fala: para tudo há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí ele fala, né, um tempo para nascer, um tempo para morrer, etc. E no versículo 11 é um versículo que já me ajudou muito, que é: tudo ele fez belo em seu tempo. Então, tudo, quando olhamos na perspectiva do Senhor, há beleza, há sentido, há propósito, e nos revigora, né, a alma e o prazer de estar nesse mundo. Então, tudo ele fez belo em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, para que ninguém descubra a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. E muitas vezes ele parece controverso, né? Porque lá ele falou sobre o trabalho e aqui ele fala assim, em cima, né? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para que nele se exercitarem. E aí que ele complementa falando, né? Tudo ele fez belo em seu tempo. Então, que possamos olhar as coisas dessa vida, as circunstâncias da nossa vida, conforme os olhos do Senhor, conforme o propósito do céu. Amém. Graça e paz, irmãos. Esse tempo com o Mac e com Estela foi muito precioso. A sensação que eu tinha foi como a de Décio, né? Como se fosse, na verdade, um pouco mais íntimo, como se fosse um avô que sentasse comigo com a bandeja de cookie e um cafezinho. Bora, minha filha, eu vou conversar com você. A sensação de acolhimento era essa, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente não se engane. Ao mesmo tempo que era um cookie que parecia um alimento para criança, também servia para todas as idades, né? Enfim, ele falou muito sobre 3 pontos principais, né? O primeiro, nós somos participantes do eterno propósito dele. O segundo, nós vemos da perspectiva dele. E o terceiro, qual é a nossa motivação? Qual é a nossa ambição? O que é que nós ambicionamos, né? São as coisas dele ou as nossas? Então, ele falou como a ambição é uma palavra neutra, né? Então, o problema não é a ambição, mas qual ambição eu tenho. Então, normalmente nós ambicionamos aquilo que nós vemos, né? Então, se eu vejo da perspectiva do Senhor, eu tenho chance de ambicionar as coisas do Senhor. Mas se eu vejo só da minha perspectiva, aí já não é tão assim, né? Ele falou sobre uma vela e que essa vela, enquanto a chama está ali queimando, aquela cera, ela se derrete, né? E ela permanece quente. Mas quando essa vela ela é apagada, a cera vai esfriando. Então, ele sempre encorajando a gente a perseverar, a buscar o Senhor e mostrando o quanto isso é simples e o quanto, muitas vezes, esse presente século quer enganar a gente, botando diversos pré-requisitos, como se fosse uma lista para a gente fazer um cheque, assim, ó, e se eu não cumprir, eu não sou tão espiritual, eu não amo tanto o Senhor. E como ele veio mostrando o quanto isso é enganoso e quanto isso traz peso, que é um peso que não vem no Senhor. As coisas com o Senhor são simples, né? E aí ele concluía sempre dizendo que Enoque andava com Deus e Enoque agradou a Deus. Então, o que agrada a Deus é andarmos com Deus. E quanto essas verdades, elas são simples
extremamente, né, leves e, de fato, completamente alinhados com a palavra do Senhor, nos encorajando em todo o tempo. E, para finalizar, ele trouxe o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha e, ao sair, isso ele já falou no domingo, né? E, ao sair, eles não levaram nem o cheiro da fumaça. E como o Senhor, às vezes, permite circunstâncias na nossa vida para abalar aquilo que é abalado e mostrar o que não pode ser abalado, que é a palavra e a vontade dele. E que nós sejamos encorajados, né, a passar por essas circunstâncias e não levarmos o cheiro da fumaça, mas permitir o Senhor nos perfumar com o perfume de Cristo. Paz, irmãos, eu não estava aqui, né? A princípio, quando eu viajei em Masdel e não tinha me esquecido que ia ter essa ministração, né, de MEC, e aí a gente ficou super, poxa, e agora? Mas depois a gente entendeu que a gente realmente precisava ter ido, se eu tinha algo específico preparado para nós, né? Mas eu assisti só a última reunião, né? A que MEC fala sobre ambição, mas ouvi também o Ruminar dos Irmãos no grupo caseiro. Fiquei muito feliz, né, acerca do que foi trazido para a Assembleia. Eu achei que foi muito pertinente toda a ministração. E sobre a última ministração que eu ouvi, falando sobre a ambição e a questão do amor, foi o que mais me tocou. Eu me recordei de uma reunião que a gente teve aqui com os pais, que a gente falou sobre que pessoas eram mais importantes que coisas. Era só um título, mas, na verdade, o tema da reunião, o assunto da reunião, era para falar desse espírito que já opera nesses últimos dias, que nos leva a sermos materialistas e individualistas, né? E isso tem muito a ver com a questão da ambição, que MEC falou, né? Qual a nossa ambição? Porque a ambição, se ela for mal motivada, a gente precisa lembrar que isso nos governa, né? É o nosso objetivo, o propósito que a gente está buscando. E aí, se a gente não tivermos isso bem alinhado em nosso coração, a gente não vai estar no centro da vontade de Deus, isso vai nos prejudicar. Aí eu lembrei disso, né? E que Deus nos chamou para que a gente possa confiar plenamente nele e buscar primeiramente o reino de Deus. E as outras coisas com certeza não serão acrescentadas, porque Deus é fiel. Então, que a gente possa viver isso, né? Que a gente possa ter ambição pelas coisas do Senhor, que a gente possa honrar as coisas do Senhor, que a gente que nós não sejamos como Esaú, que profanou as coisas do Senhor, mas que a gente venha dar valor àquilo que o Senhor tem nos dado, né? Para que a gente possa viver os propósitos de Deus, porque os propósitos do Senhor são bem maiores do que as coisas desse mundo, e a gente é que não enxerga isso. Então, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ter essa confiança, porque só a confiança vai fazer a gente descansar e viver as coisas do Senhor, dar o primeiro lugar a Ele, a primazia para Ele em todas as coisas. E também uma coisa que eu gosto muito, que o irmão MEC falou, que é você deixar ser ganho pelo amor de Deus e fazer desse amor um guia, um filtro. Porque quando o amor é que te guia, você não tem dificuldade nem com a cruz. Você não tem dificuldade em conviver com os irmãos, quando você, né? Porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo sofre, né? Então a gente não vai ter dificuldade em fazer as escolhas, né? De acordo com a vontade de Deus. Tem um versículo da palavra que diz que o amor, ele nos ajuda a escolher as coisas que são mais excelentes. Então, a gente precisa realmente, né, se deixar ser ganho por esse amor de Deus e ser guiado por esse amor, para que a gente possa conviver com os irmãos, para que a gente possa saber qual é a vontade de Deus, porque Deus é amor. Então, se você decide algo com base nesse amor, com certeza a vontade de Deus está ali, né? Então, essa parte me edificou mais ainda. Amém. É isso.
Paz, irmãos. Eu fiz umas anotações aqui. Espero que consiga passar assim, o que eu recebi. Nós fomos escolhidos para participar do propósito de Deus, apesar de nós. Somos pecadores, salvos pela graça. Graças a Deus, pelo sangue de Cristo, que nos purificou dos nossos pecados. O Senhor está preparando a noiva através da graça. Somos testemunho vivo da graça de Deus. Como nós vivemos? O Senhor abrirá nossos olhos para vermos sob a perspectiva dele. Temos que olhar para Cristo. No meio de todo o caos que vivemos, levantemos nossos olhos para vermos Jesus. A boa obra será completada até o retorno de Cristo. As portas do Hades não prevalecerão sobre a Igreja de Cristo. Ele habita em nós para nos capacitar a viver a vida gloriosa. E onde está a nossa ambição? Quais as nossas prioridades nesta vida? Quais escolhas temos feito? Quais nossas motivações? O que governa nossas vidas? O foco de nossa ambição deve ser exaltar, satisfazer ao Senhor e não a nós mesmos. Precisamos diminuir para que Ele cresça. Ele sabe dos desejos dos nossos corações. Quanto mais olhamos para Ele, mais nossos desejos desvanecem. Percebemos o que realmente tem valor, o que realmente devemos buscar, que é o nosso Senhor. Quando vemos o Senhor, nossa visão é renovada. Quando o contemplamos, mudamos nossas ambições. Qual a nossa ambição como cristão? Que o amor de Cristo nos motive. Através das tribulações da vida, não há cheiro de fumaça, e sim a fragrância de Cristo, como foi com Daniel. O amor de Cristo foi a motivação de Paulo. Precisamos ter certeza do amor de Cristo por nós. O amor dele nos mantém seguro e nos guarda. Mesmo rejeitado, o Senhor amou e perseverou. Mesmo com problemas, somos mais que vencedores. Todos podem nos abandonar, até mesmo irmãos aos quais servimos, mas o Senhor permanece conosco. Estamos seguros em Deus. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração para ver cada vez mais. A graça do Senhor é suficiente. Quando o poder de Deus é aperfeiçoado em nossa fraqueza, recebemos sua glória. Vemos isso quando fazemos coisas que em nós mesmos jamais faríamos. O amor de Cristo é manifestado a Paulo através da vida de Tito. O amor dele excede todo entendimento. Quanto de nós estamos cegos, obstinados, correndo em círculos, cavando o nosso próprio túmulo e enterrando nossos talentos? Amém, graças a Deus. Irmãos, esse tempo com os irmãos Mac e Stella, para mim também foi muito precioso. Senhor, eu acredito que o Espírito Santo de Deus tem trazido algumas impressões no meu coração a partir de uma passagem que está no Evangelho de João, né? Onde diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. E da sua plenitude temos nós todos recebido graça sobre graça. E o ministrado do irmão veio confirmar, né, essas impressões. E eu fiquei, é redundante, mas eu fiquei impressionado e gerou no meu coração muito temor. Esse foi o sentimento que eu tive. Meu coração ficou bastante temeroso, mas a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós, como igreja, estamos sendo edificados, precisamos ser sábios, entender qual período estamos vivendo. O irmão, ele falou nesses 3 compartilhar dele sobre essa questão, né? Que nós temos que voltar à origem, nós temos que voltar ao princípio,
Nós temos que voltar à prática das boas obras, porque é tempo de multiplicação da iniquidade. O amor de quase todos vai se esfriar. E isso já tem tocado na realidade da igreja. E eu queria ler um texto com os irmãos aqui, para não ficar na minha palavra. Foi um texto que o irmão leu. Os irmãos não precisam abrir, só acompanhar. Que é em Hebreus 12, onde diz assim, a partir do versículo, vou ler o 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, as coisas terrenas, para que permaneça o que não pode ser abalado, o que é eterno, né? Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Ele leu também outra passagem em Lucas, onde fala dessa questão do abalo das coisas terrenas e o abalo das coisas celestiais. E o que é que isso toca em nós, irmãos, como igreja? Nós sabemos que a igreja, ela, na terra, é uma expressão dos céus. E quando ele diz aqui que as coisas celestiais estão sendo abaladas, a igreja, ela está sendo abalada, irmãos. Nós, até irmãos mais novos, conseguem perceber muitas coisas que estão acontecendo em nosso meio, porque, como foi lido aqui, o nosso Deus, ele é fogo consumidor, né? E já está chegando o momento da vinda do Senhor, dele fazer a sua colheita, dele resgatar a sua igreja. E o que vai ser sustentado, o que vai permanecer, na verdade, é aquilo que é eterno. O que vem da religião, o que vem da nossa carne, o que vem do nosso conhecimento, o que vem do nosso próprio esforço. Tudo isso o Senhor vai remover do nosso meio, irmãos. E é perceptível, eu digo isso na minha experiência, muitos irmãos estão passando por sérias dificuldades, e isso é fruto dessa realidade que está acontecendo, que os céus estão sendo abalados, e muitos de nós vão ser tocados, e muitos de nós vai ter o amor esfriado, e as coisas não acontecem de uma maneira que seja clara, irmãos, né? O inimigo, ele tem as suas estratégias, né? Como os irmãos testemunharam aqui, a Adriana leu um pouco disso também. E sem perceber, a gente vai tendo esse amor esfriado. Ele trouxe o exemplo de Éfeso, né? Que exteriormente, ele falou a palavra de Mé, que era uma igreja que era ideal. Foi uma igreja que, em Atos, tem um versículo que diz que o apóstolo Paulo teve lá e ele ensinou todos os desígnios de Deus àquela igreja. Em Apocalipse também, João, ele vai dizer que vai dar um testemunho daquela igreja ali, que apesar de tudo isso, né, a gente vê também aquela carta tão alta aos Efésios ali, que foi escrita por Paulo também, coisas preciosas eles receberam, mas no decorrer da caminhada, aqueles irmãos perderam o essencial, que é o amor. E nós temos que estar atentos, irmãos, nós temos que estar diante do Senhor e reconhecer se a motivação da nossa vida é isso. O Mac também tocou nessa questão. O que é que te motiva? Para que é que você vive hoje? Você tem um desejo de ser uma expressão de Jesus Cristo, de ser parecido com o Filho de Deus? Porque se não tiver, os céus estão sendo abalados, e o Senhor, esse Deus que é fogo consumidor, ele vai tocar em mim, que está falando, e vai tocar em vocês que estão me ouvindo aí, porque é desejo dele. Então a gente precisa estar atento, né? A gente precisa, de novo eu repito, voltar às práticas das boas obras. Foi isso que João, ele falou àquela igreja lá que estava fria, né? Que ainda tinha irmãos ouvindo, né? Aquele que tem espírito, né? Estava ouvindo aquelas palavras ali. Nós precisamos retroceder, irmãos. Retroceder é avançar. Nós precisamos perseverar naquilo que é tão claro, que o Senhor tem repetido várias vezes aqui na frente. As coisas simples. O irmão também ele lembrou dessa carta ali aos Coríntios, né? Que Paulo, ele temia que os irmãos perdessem a pureza e a simplicidade que são devidas a Cristo, né? Porque o diabo, a serpente, ela está aí enganando, meu irmão. E muitos de nós estamos enganados, correndo atrás de coisas que são terrenas, coisas que
estão sendo abaladas e que não vai permanecer, abrindo mão do que é celestial, do que é eterno. E nós temos esse privilégio de ir em Cristo, né, na dependência de Cristo, no mover de Cristo, já está vivendo essa realidade eterna, essa realidade espiritual, e quando o Senhor retornar, quem tiver nessa condição não vai ter surpresa, irmãos. Não vai ter surpresa, né? Porque a gente já vai estar fazendo a vontade do Senhor. Que de fato Ele possa nos despertar para esse chamado que Deus usou esse irmão para trazer aqui para nós, né? Que ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Eu estava... Tem alguém aí que vai ruminar agora? Eu vou aproveitar rapidinho. Eu estava lembrando aqui daquela situação daquele jovem que ele foi até o Senhor, o ministério do Senhor, ele já terreno, ele já estava bem fomentado, e aquele é um jovem rico. Os irmãos conhecem essa história do jovem rico. E aquele jovem, ele vai até o Senhor e pergunta, né, o que é que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor, ele não fala em apenas herdar a vida eterna. O Senhor diz assim: se você quiser entrar na vida, cumpre alguns mandamentos, né? O Senhor, ele tinha discernimento, ele sabia que ia tocar na consciência daquele jovem. E aquele jovem: não, mas eu já faço tais e tais mandamentos. E o Senhor diz a ele: vende tudo que tu tens. Não porque a gente tem que vender, os irmãos entendem o que a gente tem, mas porque o coração daquele jovem estava nas riquezas. E são 3 evangelhos que falam sobre isso, e um desses evangelhos diz que o Senhor olhou para aquele jovem com olhar de compaixão, irmãos. O Senhor, ele está olhando para nós com olhar de compaixão. É isso que eu vi aqui na expressão de Mac, né? Deus usando Mac, ele tem compaixão de nós. E se a gente for diante dele: Senhor, o que é que eu posso fazer para entrar na vida? O Senhor, ele vai ter compaixão de nós, e ele vai dizer o que é que está impedindo cada um de nós de tomarmos a cruz, irmãos. Tomarmos a cruz, e é tempo de irmos após o Senhor, porque o tempo se abrevia, né? Já estamos às portas do advento, né? Que o Senhor nos ajude. Bom dia, paz. Amém. O que Mac falou assim foi um tema que ele falou para nós termos a preocupação de mantermos o zelo de Deus pelas nossas vidas, a preocupação de Deus pelas nossas vidas, pela nossa purificação diante do Senhor. Isso foi um tema muito bom que eu ganhei muito do Senhor. Outro tema também foi que Jesus, ele teve um encontro com aquela moça ali na fonte de Jacó, né? No momento que ela estava ali, o momento exato que Deus foi até ela. O Senhor já sabia que ela ia estar ali naquele momento para ter um encontro, porque o judeu não se dava com o samaritano, né? Mas Jesus tem o seu caminho. Ele foi naquele exato momento ali para ter encontro com aquela moça. E Jesus disse assim: se tu soubesse o dom de Deus, você não estava aqui pedindo água, pegando da fonte. Ela disse: Senhor, tu és profeta? Aí o Senhor falou para ela assim: vai, chama teu marido. Ele teve esse tema também que ele falou. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus, ele veio transformar aquela vida daquela moça. Ele veio fazer uma mudança na vida daquela moça, porque ela estava ali, porque ela tinha receio de chegar, de se comunicar. E outro tema também, não vou demorar muito não, irmão. Outro tema também foi do rapaz que ele falou que ele sempre tocava o piano, sempre se dedicava em treinar aquele piano. Ele disse: se eu não treinar um dia, ninguém vai perceber. Se eu ficar 2 dias, alguém vai perceber que está faltando alguma coisa. Os que convivem comigo, os que andam comigo, vai dizer: está faltando alguma coisa, você não está treinando. Porque a dedicação ao treinar, sai tudo perfeito, né?
E assim é conosco, irmão. Na palavra, se nós ficarmos um dia sem ler a palavra, normal. Ficar 2 dias, algo acontece. Está faltando alguma coisa. Sem orar, sem ler, sem estar comunicado com Deus. Se ficar uma semana, alguém vai perceber, ó, já está saindo da linha. Isso que o Meg falou assim, o rapaz, ele treinava todos os dias. Mas se ele ficou uma semana, alguém que estava próximo dele ia perceber como ele fosse tocar, como ele fosse tocar o piano. Ia sair diferente. Eu dizia, mas rapaz, tem alguma coisa diferente com você. Você não está tocando tão perfeitamente. E assim é conosco, irmão. Como nós deixamos de ler a palavra, como nós não deixamos de ler. Como falaram, muita gente falou aqui, o amor de Deus vai se esfriando. Nós ficamos um crente normal, ficamos um crente comum. Está normal, está tudo bom. Beleza. Nem outro tema também, calma. Foi de Sedraque, Mesaque e Abidnego, irmão. Sedraque, Mesaque e Abidnego, ele fez uma grande diferença na Babilônia, como servo de Deus. Não se contaminou com os manjares dos reis. Ele sobressaiu em meio a uma nação que não temia Deus. E Deus colocou Sedraque, Mesaque e Abidnego ali na Babilônia para fazer a diferença. E muitas vezes Deus ele nos coloca em lugares adversos para nós fazer a diferença. Aonde é? Na nossa casa, na nossa família, aonde nós trabalhamos. E Deus colocou Sedraque e Abidnego, Sedraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia para fazer a diferença. Ele não se prostrou diante do rei, diante das oportunidades que ele teve, mas ele obedeceu o que estava no propósito de Deus no seu coração. Amados, se nós colocarmos nosso propósito e colocar no nosso coração em seguir os caminhos do Senhor, Deus é comigo e com você. Sedraque, Mesaque e Abidnego tinha toda a oportunidade ali na Babilônia de se contaminar, de se curvar, de fazer isso e de fazer aquilo. Ele preferiu o que estava no propósito de Deus e no coração dele também. Fez grande diferença. E Deus ele quer que nós também façamos grande diferença também. Aonde nós passamos, aonde nós andamos, aonde nós entramos e saímos, Deus quer nos usar para fazer a diferença. Venha, minha irmã, venha. Essa é a mensagem que eu ganhei esses 3 dias. Foi dia de vitória, foi dia de bênção, foi dia que Deus falou. Amém, irmã? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito falou. Deus falou grandemente a cada coração. E Deus falou para mim de maneira grande, de maneira particular. Só um segundo. Que nós tenhamos, irmão, um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus é estreitar a comunhão com Deus. É você se achegar a Deus. Quando você dá um passo para Deus, Deus dá 10 para você. Né? Estreitar a comunhão com Deus. Estreitar o relacionamento com Deus. É isso que Deus quer de nós. Sabe? Ter uma comunhão com o crente, com os filhos. Né? Se achegar para Deus. Sedraque, Mesaque e Abidnego. Daniel também não se contaminou com a manjada do rei. Daniel, ele colocou no seu coração de estar com Deus, estar na presença de Deus. E isso é que Deus deseja para mim e para você. De nós termos e nós vamos alcançar esse relacionamento com Deus. Amém? Vem, minha irmã. A paz do Senhor, irmãos. Quero dar a paz aos irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero dizer, eu não vim para a conferência, para compartilhar do irmão, mas Deus me falou que Deus é maravilhoso, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Eu só quero dar uma palavrinha para os irmãos, dizer que eu amo nossos irmãos em Cristo Jesus, a igreja gloriosa, a igreja, o corpo de Cristo,
O Senhor tem nos falado muito. Ó, eu quero dizer aos irmãos, fica firme na palavra de Deus. Deus é maravilhoso. E eu não vim compartilhar, não, porque eu não vim para contar. Quero dizer aos irmãos, eu estou feliz com Jesus e sei que Deus é bom. Quero dizer aos irmãos, fica firme, orando sempre na presença do Senhor. Eu sou uma irmã aqui, mas quem me conhece bem, irmão Carlos, que está ali, e sabe o tempo que eu tenho aqui no Senhor. Eu só quero dizer só aos irmãos, fica firme no Senhor, confia nele, entrega na mão dele e ora, irmão. Quero dizer aos irmãos, o inimigo não está satisfeito não é satisfeito com a igreja, porque Deus já é poderoso. Quero dizer, fica firme, um orando pelos outros. Eu amo nossos irmãos em Cristo, peço que continue orando por todos. Eu não tenho nada para compartilhar, porque eu sou uma pessoa que eu nem sei ler muito. Mas Deus é bom. Eu já tenho muitos anos na presença do Senhor. Sou uma das irmãs aqui, se não me engano, o irmão Carlos sabe quanto tempo que é. É poucos irmãos aqui que começou a se reunir junto comigo. Mas Deus é maravilhoso. Eu fico feliz quando eu vejo vocês tudo. A metade desses irmãos aqui nascer, todo mundo eu vi. Muitos irmãos aqui, todo novinho, e pode ter certeza, vi nascer todos, vim conhecer muito. Eu olho para a fisionomia das nossas irmãs, vi tudo pequenininha, todo mundo, mas Deus é maravilhoso, Deus é bom. Quero dizer só uma palavra aos irmãos, fica firme, ora ao Senhor, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Coloca nas mãos do Senhor e confia, porque Deus é bom. Ele vai arrebatar a igreja e no dia nós estamos todos na presença do Senhor, porque Deus é maravilhoso. Amém, irmão? Fica firme. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Esses dias, com o irmão Beck, eu pude ver assim o amor do Senhor para conosco, que foi uma palavra assim de incentivo, encorajamento para prosseguirmos, parecendo que é tipo assim uma palavra para nos alertar, para que viemos erguer nossas cabeças e olhar para o Senhor e confiar no amor dele, né? O irmão Beck leu, eu acho, praticamente todos os dias 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Pois tenho um verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus. Pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é a igreja, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja, de alguma forma, seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Aí, na hora ele falou assim, virgem pura, porque na verdade a virgem tem que ser pura, né? Mas aqui ele está se referindo à igreja. Virgem pura, porque pode também haver virgem impura, que não busca e que se consagra a Deus. Também ele falou sobre a questão do amor do Senhor, que é tremendo, quando ele disse assim, que o Senhor jamais vai nos deixar, né? Que por mais que corramos para bem distante, mesmo assim o Senhor vai lá nos buscar. Porque o Senhor, o amor dele, tremendo por nós. E tudo que viemos a fazer, às vezes a gente fala assim, pô, eu fiz isso, pô, eu se decepciona consigo mesmo. Porém, o Senhor já sabia que você ia fazer isso. Já sabia que você ia falhar. Mas mesmo assim ele continua com o amor dele para conosco.
Mesmo assim, Ele vai lá e nos levanta, nos ergue nossas cabeças. Se começarmos a levantar nossas cabeças no meio das circunstâncias, nossas perspectivas irão mudar. Independente da circunstância, temos que erguer nossas cabeças. Levantai a porta das vossas cabeças. Olhar para o alto. Também veio a questão de um jovem que ele estava noivo e ele começou a ficar cego, perder a visão. E quando a noiva dele viu que ele estava perdendo a visão, ela o abandonou. E aí ele ficou mal, ele ficou muito triste, desesperado. Mas isso aí foi um motivo para que ele se voltasse para Cristo. E ele buscou bastante o Senhor. E ele viu que a esperança dele e que ele tinha que lançar toda a perspectiva, se voltar para o Senhor, porque quem ama Ele de verdade é o Senhor, e que jamais ia deixar Ele. E isso ele mudou, a história dele mudou. Pois é isso. Amém, somos um. Graças a paz, irmãos. A gente não pôde estar aqui na mensagem de MEC, e infelizmente a gente tinha marcado uma viagem, mas há um tempo, uns 45 dias antes do feriado, e quando eu soube através de dos avisos que MEC estava aqui, eu fiquei tão triste que eu não ia poder estar aqui, mas entendia que o Senhor ia ministrar de qualquer forma no coração de cada um de nós. E na quinta-feira a gente viajou, e quando chegou na sexta à tarde, o Senhor incomodou tanto o meu coração, e eu entrei à noite de joelhos no meu quarto, e o Senhor colocava no meu coração a necessidade de estar intercedendo por cada um de vocês, por estar intercedendo pela vida de irmão Mac, pela vida de irmã Esther, e que o Senhor pudesse estar transformando a atmosfera desse lugar. E eu orava incessantemente por vocês, de joelhos, e de novo no sábado, o Senhor me incomodava, e eu estava ali em oração por cada um de vocês, em oração pelo corpo, e no domingo da mesma forma, e aquela vontade de saber o que se passava aqui. E depois que irmão Jaime pôde compartilhar a palavra, logo em seguida eu viajei para Luiz Eduardo e tive a oportunidade ao longo da semana de escutar a mensagem. E me pesou muito quando eu vi irmão Mac logo no primeiro dia falando de fogo e falando de estarmos intercedendo uns pelos outros. Quando ele falou que o nosso adversário, ele estava a todo instante investindo para que estivéssemos separados, para que não estivéssemos em comunhão, porque é uma forma dele nos deixar mais enfraquecidos quando não estamos na unidade. E quando o Rogério trouxe aqui aquilo que teve tocado no coração dele sobre a situação de cada um de nós, né? Eu sei que cada um de nós aqui vive uma guerra, vive uma luta, cada um tem suas batalhas, e se a gente puder orar uns pelos outros,
na condição de estarmos de joelho no chão, na condição de cada um de nós, a gente possa jejuar um pelos outros, para que possamos estar fortalecidos, para que o corpo possa estar fortalecido, porque os dias que virão serão dias maus, dias difíceis, e é necessário que uns estejamos orando pelos outros, jejuando pelos outros, para que possamos estar fortalecidos no nosso Senhor, e que dessa forma cada um de nós possa ver o Cristo que habita no outro, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Amém, irmãos. Graça e paz, irmãos. Quando o MEC iniciou aqui na sexta-feira, ficou bem cravado em meu coração o exemplo que ele colocou do pianista que Anderson citou aqui. O Senhor, ele havia colocado em meu coração já há algum tempo a questão relacionada à disciplina com a palavra, a disciplina com a oração e a disciplina com o jejum. E eu estava nessa luta, nessa labuta com essa disciplina. E Mac explanou muito bem aqui a questão do pianista, né? E foi um aviso, né? Foi algo que o Senhor já tinha colocado em meu coração, Ele só fez confirmar essa questão relacionando com a palavra que Mac havia de trazer. E estava queimando tanto em meu coração a questão da disciplina com as coisas do Senhor, com a palavra, principalmente com a palavra, que a vontade que dá é querer implantar em cada coração aqui. E hoje pela manhã, aqui no Partir do Pão, e eu fiquei questionando ao Senhor, porque, Senhor, o Senhor decidiu nos amar, quem somos nós para que o Senhor venha e nos salve, para que o Senhor venha e queira ter essa comunhão conosco? Por que eu tenho que ter disciplina com o Senhor, com a Tua palavra, em conhecer ao Senhor? E o Senhor foi bem claro no meu coração. Ele disse assim: eu tenho prazer. E eu ainda questionei o Senhor, como um Deus que fez a terra, fez todas as coisas, ainda tem prazer em me ver debruçado na palavra, em me ver conhecendo a Ele. E Ele fez simplesmente: meu filho, eu tenho prazer em ver você conversando comigo, eu tenho prazer. Gente, vocês sabem o que é? Um Deus, você fazer um Deus ter prazer, Deus sentir prazer em conversar com você? Que necessidade? Ele é Deus. Os raios caem porque Ele é Deus. Se Ele quiser, a chuva cai porque Ele é Deus. Os montes se transportam porque Ele é Deus. Tudo Ele fez, o universo Ele fez. Mas como o nosso irmão Aurélio colocou aqui, uma poeira que nós somos, conseguimos colocar prazer no coração de um Deus tão grandioso. E aí o Senhor veio e me falou: é por isso que eu quero essa disciplina em você, porque eu quero ter prazer com você. É só isso, irmãos, que eu queria colocar. Amém. Irmãos, os irmãos estavam falando aí, a sensação foi, pelo menos, aumentando no meu coração, da impressão que eu tive nesses dias aí. Quem dos irmãos estavam aqui quando o irmão Stephen Kahn compartilhou lá em Belo Horizonte?
Irmãos, vocês podem testificar do mesmo sentimento. O irmão Stephen estava falando sobre um determinado assunto, mas daqui a pouco ele se desviou do assunto que iria compartilhar, porque o Espírito Santo guiou ele para um outro caminho, e ele começou a falar da vinda do Senhor, vocês lembram? E cada vez que ele ia avançando, a sensação que eu tinha, pela minha experiência lá, foi que como se estivesse sendo levantado dos céus da terra para os céus, sendo conduzido ao Senhor nas palavras do irmão. E quando ele terminou, parece que você estava subindo. Bum. Irmãos, a sensação que eu tive, minha experiência particular, esses dias com o MEC aqui, foram essas. Eu me senti carregado, sendo conduzido para a presença do Senhor. E o que nosso irmão Val falou é extremamente verdadeiro. Deus tem prazer em simplesmente curvarmos o nosso coração e termos preocupação e termos aquele interesse, curiosidade de saber quem Ele é, na leitura da palavra e com excelente tradutor do nosso lado, o Espírito Santo. E o que o Senhor está fazendo, irmãos, com cada um de nós está vivendo uma experiência de luta difícil. A gente sabe um pouco mais por estarmos nessa condição e posição de liderança. Mas as lutas têm sido intensificadas, mas tem um propósito. O propósito é realmente que possamos nos achegar mais à presença do Senhor. E aí o Senhor diz, não é o diabo que está falando, não é o mundo que está falando, não é Trump, e nem tampouco Alexandre de Moraes e companhia limitada que está aí. Independente se você é esquerda ou direita, nós não somos nem de esquerda nem direita. Nós somos pelos interesses do Senhor. Nós estamos aqui por causa do propósito dele. Não é eles que falam ou o diabo que está falando. O Senhor está dizendo, eu farei abalar não somente a terra, mas também os céus. O irmão falou aqui uma perspectiva dele com relação aos céus, e realmente o Senhor vai fazer abalar as coisas do céu, e nós somos seres celestiais também, mas vamos trazer um pouquinho mais para a terra e pensar só o seguinte: os céus estão na terra. Amém? Somos cidadãos celestiais? Estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Mas esses céus, essa realidade está onde? Na terra. O Senhor diz, vou fazer abalar a terra. Mas o Senhor diz, eu também vou fazer abalar os céus. Então o Senhor nos ajude a percebermos o que o Senhor está fazendo. Nas nossas controvérsias, nas nossas lutas, naquilo que a gente não quer entregar para o Senhor, naquilo que a gente tem confiança, no nosso intelecto. O Senhor quer tudo isso debaixo dos seus pés. E tem uma canção que, quem sabe um dia a gente aprenda, vocês conhecem ela, não sei se você já ouviu, nos últimos dias de Lázaro, ele fez uma canção chamada Bonequinho de Barro. Procure na internet e veja lá. Ele, num diálogo do bonequinho de barro, que somos nós, com o Criador. Aí o Criador fala para o bonequinho de barro, meu bonequinho de barro, meu amor. Meu bonequinho de barro, eu te amo. Nós somos apenas um bonequinho de barro, irmão. Lutando com um monte de coisa como se fôssemos alguma coisa. E o Senhor só quer uma coisa nossa, o nosso coração. O Senhor nos ajude.